Muito bem. Boa noite. Bom te ver aqui, bom ver que você venceu a chuva e a preguiça. Isso é bom, diz alguma coisa a respeito de você e do que você considera importante, tá bom? Você sabe, a gente tem conversado, ou se você está aqui pela primeira vez, acerca de alguns temas centrais da minha e da sua vida que precisam ser reimaginados. Assuntos que, por vezes, a gente tem claro, de alguma maneira, a gente entende que está bem, mas o desafio aqui tem sido reimaginar, reinterpretar e perceber um pouco do que Deus espera de mim e de você. Então, a gente já falou de esperança, falou de trabalho semana passada, vai falar de família. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar de um tema que é estranho, porque parte de nós considera a área um desastre, outra parte de nós considera alguma coisa resolvida, e certamente alguns de nós já desistiram. O mais provável é que a gente considere o tema de hoje como alguma coisa secundária, marginal, quando a gente pensa em Deus, igreja, Jesus, coisas e pessoas espirituais assim. Talvez porque esse assunto é ordinário, claramente, ele não tem grandes apelos espirituais, e as coisas de Deus parecem que são mais elevadas e sublimes. E tem alguns erros comuns que a gente comete quando a gente pensa no assunto de hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que Jesus fala mais vezes sobre? Jesus fala mais vezes sobre morte ou sobre dinheiro? Morte, não é o caso, ele fala mais sobre dinheiro. Jesus fala mais vezes sobre casamento ou sobre dinheiro? Dinheiro. Jesus fala mais sobre inferno, e essa é mais difícil. Ou dinheiro? Dinheiro. Jesus fala mais da mãe dele, Maria, ou do dinheiro? Dinheiro. Jesus fala mais sobre Jerusalém, certo? Ou dinheiro? Dá um empate. Jesus fala mais sobre fé, poucas palavras na Bíblia são mais divinas, ou dinheiro? Empate. O assunto dinheiro na Bíblia toda é mencionado cerca de 140 vezes, na versão mais antiga dela, a King James. Se você considerar coisas similares como ouro, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e coisas semelhantes, é o assunto que fica só atrás de pecado. Então, tanto Jesus como as Escrituras gastam bastante tempo falando sobre isso. Outro erro comum, a gente reconhece, não, é importante, a Bíblia fala sobre isso, eu, como discípulo de Jesus, preciso me atentar a algumas coisas, mas é um tópico secundário. Tem outras coisas mais importantes. Ainda que tenha outras coisas mais importantes, é um dos assuntos primários. Tem pelo menos 2 livros no Antigo Testamento que falam quase só sobre dinheiro. Miqueias, que talvez você nem saiba que esteja lá, está lá e fala acerca de profetas e pessoas que ficam ricas por meio de roubo e de ganância. Então tem alguns profetas que fazem profecias de proteção para quem pode pagar. Fala sobre gente que governa por meio de suborno. Fala sobre gente que pende a justiça em favor do rico. E Deus, sabendo disso, da forma como eles lidam com o dinheiro, traz uma nação estrangeira para destruir Israel, por causa da forma como eles lidam com o dinheiro. Tem um outro livro escondido lá, o livro de Ageu. Israel, você sabe, foi punida, foi morar longe, no exílio por muitos anos. Depois de 17 anos que eles voltam, tem um versículo muito interessante em Ageu. Ageu 1:4. Acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa fica destruída? Veja onde os seus caminhos levaram vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem e não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Vejam aonde os seus caminhos levaram vocês. A gente tem 2 livros quase que inteiros do Antigo Testamento que falam sobre como a relação daquele povo de Israel ali tinha uma relação ruim com o dinheiro. E o resumo dos 2 livros caberia no seguinte, que uma espiritualidade genuína, um relacionamento com Deus sincero, reflete muito a nossa visão com o dinheiro. Outra visão e um erro comum é viver entre extremos. Então a gente se divide meio que aqueles que são muito bons administradores e guardam até o final, e tem aqueles que não têm administração nenhuma. E entre 8 e 80. Mas equilíbrio não é andar sobre os extremos. Equilíbrio não é pender para um lado uma vez e depois pender para o outro. Então uma coisa, ontem eu gastei muito, hoje eu guardo um pouco, e aí fica tudo bem. Não. Equilíbrio bíblico e equilíbrio para todos os efeitos não é ficar na balança entre 2 lados errados, mas caminhar no certo sem pender para nenhum dos lados. E talvez o principal erro, meu e seu, é não se identificar. É pensar, não é comigo.
Esse não é meu problema. Se fosse meu problema, se é o seu problema, dá para mim um pouco. Um colega meu, uma vez, estava fazendo uma série de estudos, cafés da manhã, sobre os pecados capitais, chamados pecados capitais. E todo mundo sabia o tema do encontro seguinte. E alguém virou para ele e falou, olha, perceba, e essa história é verídica, quando for sobre ganância, vai ficar mais vazio. Ele, não, por quê, né? Não faz sentido todos aqui ter um número recorrente, parecido. Claro que não. Não deu outra. No dia que foi sobre ganância, metade das pessoas não foi. Não foram. Por quê? Porque isso não tem um problema. Porque eu não tenho muito. Isso não é comigo. É para quem é extravagante. Me parece que ganância, me parece que materialismo, que é um pouco mais do que a gente vai falar aqui hoje, é diferente dos outros pecados. É ímpar, comparado com outras falhas nossas. E Jesus gasta um tempo falando sobre isso. Diz assim, Mateus 6, 19 a 24, não acumulem para vocês os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e aonde os ladrões nem arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos, e perceba que Jesus dá uma virada, são a candeia do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz dentro de você, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e talvez a sua versão esteja escrito Mamon, que era uma divindade antiga, mas que representava esse culto ao dinheiro. E é interessante que Jesus chama atenção porque é uma questão de olhos para ele. Ele está falando sobre materialismo, ele está falando sobre recursos, ele está falando sobre dinheiro, mas ele vira e fala dos olhos. Por que dos olhos? Porque parece que a gente não consegue perceber por si mesmos quando a gente tem uma relação problemática com o materialismo. Seja ganância ou descontrole. Jesus não disse, fique esperto, de repente você vai trair sua mulher ou seu marido. De repente, fique esperto com os seus olhos, você vai matar alguém. Se você está cometendo adultério, a palavra bíblica, a palavra antiga para isso, você não diz, espera, você não é minha mulher. Mas Jesus tem que dizer, fique esperto, fique atento, porque materialismo, porque avareza se escondem e te cegam de um jeito que talvez nenhum outro pecado consiga fazer. Talvez inveja seja um pouco assim. Quero que você mentalmente levante a sua mão. Quem já pediu perdão para alguém ou para Deus por inveja? Mentalmente, não se exponha. Se eu perguntasse aqui, levante a mão, quem já pediu perdão por mentir? Bom, pega mal, não levantar a mão. E alguém viraria para o lado e diria, levante agora, porque você acabou de mentir. Mas vamos lá. Você já esteve presente em todo tipo de culto, todo tipo de reunião. Já teve todo tipo de conversa sobre pecado se você é um cristão há algum tempo. Mas é muito provável e quase certo que ninguém nunca se abriu sobre avareza ou ganância. Quando muito eu não sei me controlar. Mas a gente não vê como um problema espiritual. A gente vê como um problema de planilha do Excel. Quando muito eu não sei controlar o meu dinheiro. Mas nunca eu não tenho sido um bom administrador. E nisso eu peco. Para que você não receba de mim, receba do Wallace, que está aqui há 30 anos, e me apresentou nessa igreja quando eu nasci, eu perguntei para ele, Wallace, nessa sua caminhada de 30 anos, nessa comunidade, e um pouco mais de anos em outras, alguém, algum dia, virou para você e disse, eu sou ganancioso, eu sou materialista. O que Jesus tem para falar para mim? A resposta dele é mais sincera, citação literal, eu não consigo me lembrar. Significa que nem eu nem você nos perguntamos com a frequência necessária ou com a seriedade que a gente deveria. Será que eu sou materialista por acumular? Será que eu sou materialista por administrar mal? Ou eu sou materialista por simplesmente nunca me perguntar isso? Porque todo mundo tem um amigo, um tio, que é mais extravagante com o dinheiro, e ele se torna o símbolo disso.
E por causa da dureza do nosso coração, não passa pela nossa cabeça o fato da possibilidade de nós termos problemas nessa área. Se nós somos materialistas. Se eu fiz a mera menção de que o problema de hoje era dinheiro, e passou pela sua cabeça, esse não é meu problema, se ninguém se vê como invejoso, e talvez essa seja a trindade que não é santa, materialismo, inveja e racismo. Falhas e pecados que a gente pouco se identifica, e a gente considera que está longe. Mas se ninguém se vê como materialista, ou a gente já venceu isso como humanidade. Se ninguém se vê como invejoso, a gente já venceu isso como cristãos. E essa é uma possibilidade. Ou é um mau sinal. É um mau pressentimento sobre o meu e o seu coração. Jesus faz um convite à reflexão sobre o dinheiro, mas um olhar mais atento ao versículo, um olhar mais justo, percebe que ele está falando sobre tudo aquilo que é material. E ele está aqui no meio do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, que é uma espécie de imagina como seria. É a versão de Imagine, do John Lennon, só que de Jesus. Ele diz, imagina se houvesse um mundo em que as pessoas são pobres de espírito. Imagina um mundo em que são felizes os mansos. Imagina os felizes que têm fome de justiça, sede de justiça. Imagine um mundo que tem os misericordiosos. Imagine um mundo que tem os puros de coração. Imagine um mundo de pessoas que promovem a paz. Imagine um mundo de pessoas que conseguem lidar de forma sábia com aquilo que é material. A intenção de Jesus aqui é conduzir o meu e seu coração num equilíbrio que não pende para os extremos, mas consegue caminhar firmemente naquilo que é certo. Então eu quero caminhar com você que equilíbrio é não entregar o meu coração. Jesus diz assim, não acumulem tesouros na terra. E terra aqui significa para todos os efeitos história. Por quê? Por que eu não posso acumular as coisas aqui? Porque a traça e a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e furtam. Jesus diz, não tenha tesouros na história. Não tenha tesouros terrenos, mas tesouros eternos. O que significa ter um tesouro? Significa aquela coisa, pessoa ou situação, que a gente diz para nós mesmos quando ninguém está ouvindo. Se eu tiver isso, tudo valeu a pena. Pode ser uma carreira, pode ser um status, pode ser uma família, pode ser um desejo, pode ser um objeto, mas é aquilo que eu pagaria qualquer preço e faria qualquer coisa para conseguir. E o lembrete de Jesus, quando ele fala da traça, da ferrugem, dos ladrões, é muito simples. E é um lembrete. Você não tem o controle sobre tudo isso. Por mais organizado que você seja, por mais disciplinado que você seja, por mais que você tenha uma previdência privada, investimentos diversos, use a regra dos 50%, 30% ou 20%, nada disso garante a sua segurança. Não coloque a sua segurança nisso. Jesus está dizendo, parem de fazer as coisas como vocês fazem. A Bíblia incentiva a responsabilidade. É da Bíblia a história da formiga que tem trabalho duro e armazena para os tempos difíceis. Mas nada garante que essa organização vai ser o suficiente. É um pensamento incômodo, profundamente cruel, porém real, que tudo isso aqui passa com uma simples notícia de uma doença. Passa com um simples motorista irresponsável em um cruzamento qualquer. O lembrete de Jesus é sobre a nossa fragilidade. Que esse mundo é um péssimo lugar para juntar tesouros, guardar a esperança. Que é loucura depositar aqui. Mas em oposição a isso, Jesus diz, acumulem os seus tesouros no céu, na eternidade. Não acumulem aqui, mas no que está por vir, onde a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões arrombam ou furtam. O que significa ter um tesouro no céu? Colocar o tesouro lá? Significa medir a minha e a sua vida pelo reino de Deus. As bênçãos recebidas, um testemunho correto e um coração desapegado. É importante perceber que essa fala de Jesus não é 4 dicas para melhorar a sua vida financeira. 5 passos para sair do vermelho. Ele está promovendo a reconstrução do jeito que a gente vê a vida e aquilo que é material. É profundamente hipócrita e soa muito fácil, muito falso falar, eu não ligo para dinheiro. Daniel, este não é meu problema. E para falar a verdade, Jesus não tem nenhum problema contra isso. Nada a favor e nada contra. O que ele propõe é refletir sobre o lugar que essas coisas ocupam na minha e na sua vida.
Seguir a Jesus não significa uma mudança de comportamento. Mudar a agenda de final de semana, se comportar. Significa que a gente compreende que Jesus é Deus, que Ele é Criador de todas as coisas, que Ele entrou na história, que Ele veio nos salvar de quem nós somos e que Ele vem transformar quem nós somos e depois tudo aquilo que a gente faz. E Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Mas Ele começa falando, não coloque as suas esperanças aqui e agora. O que Ele está perguntando para mim e para você? O que é a vida para você? O que é tudo isso? A vida é o período de tempo que nada, 0 a 80, 90 anos e nada. Essa é a vida? Essa é a sua esperança? Então por que você trabalha tanto? Por que você corre tanto? Por que você faz tanto? Por que você se estressa tanto se a vida dura 80, 90 anos? Para que tudo isso? Para que tanto esforço? Para que previdência privada? Mas se você compreende o que é Jesus, é nada, 80, 90 anos, eternidade. O que ele está falando é o seu investimento não deve estar nesse período de tempo que se resume a 80, 90 anos, dependendo da sua saúde, do seu comportamento físico, da sua responsabilidade e de sorte. E depois disso, vem o que vale. Depois disso, vem as suas preocupações reais, onde você deveria gastar tempo, onde você deveria investir. Porque se a vida é isso, e você tem tudo isso, e não acaba na parede, continua para sempre, aonde é que você, como um bom investidor, está investindo o seu tempo, o seu conhecimento, as suas responsabilidades, os seus valores, os seus amigos? O que Jesus está querendo dizer aqui é que dinheiro material não é uma coisa, porque coisas não mexem com o seu coração. Dinheiro exige devoção. Uma cadeira é uma coisa, ninguém se sente tentado a sentar numa cadeira. Mas o dinheiro tem esse poder de atração. É o dinheiro que ameniza a nossa consciência quando a gente diz, mas não vai fazer mal a ninguém. É muito difícil lidar com o dinheiro sem que alguma coisa dentro de mim e de você se mova. A gente pensa que o controla. Com o tempo e sem cuidado, seremos servos dele e não de Deus. Não seremos mais generosos. Não teremos mais tempo para as pessoas. Não guardaremos muito ou nada. A forma como a gente vê as coisas materiais revela o quão sólido é o nosso relacionamento com Deus e o nosso cristianismo. Isso direciona a forma como a gente escolhe empregos, como o Café falou semana passada. Dificilmente vem ou passa pela cabeça de alguém se tal função, tal lugar ajuda pessoas. Quase, ou muitas vezes, é só sobre quanto mais recursos vão entrar. E depois de X anos, parece que tudo foi em vão. E foi. É claro que foi. Isso influencia a forma como a gente conduz aquilo que a gente faz, os nossos empregos. Todo mundo aqui sabe que existem inúmeras empresas que são enormes, importantes, têm nome e fazem mal. Certo? Tem uma lista sobre escravidão no nosso país. Tem empresa que já foi condenada 2 vezes, não tem mais recursos e vai fechar daqui 1 ano, 2 anos, depois que acabarem os 1000 recursos. Tem um monte de gente que trabalha lá. Mas vocês realmente acham que eles acordam de manhã e pensam, yes, hoje a gente destrói a nascente de um rio. Hoje, nossos produtos vão causar câncer em alguém. Ninguém faz isso. Ninguém se pergunta. A gente não faz perguntas difíceis sobre o que a gente faz. E esse é o poder do materialismo. Materialismo influencia na forma como a gente consome. Você não pode passar desses 80, 90 anos sem assistir um documentário no Netflix que chama True Cost. Já falei algumas vezes. Não saia desses 80, 90 anos sem assistir esse documentário. Não faça as compras de Natal sem antes ver esse documentário. Porque a pergunta ali é muito simples. O quanto eu estou disposto a pagar? O quanto eu estou disposto a vestir? E o quanto eu estou disposto a forçar que outras pessoas paguem o preço dos meus luxos? O materialismo, o consumismo, o apego às coisas materiais, o apego ao valor, ao dinheiro, evita que eu e você façamos perguntas difíceis sobre as decisões que nós tomamos. Então não é só sobre o recurso, não é sobre um número, não é sobre quantidade, é sobre relacionamento. Não é o quanto eu tenho, não é sobre só o que eu faço com o que eu tenho,
é sobre quem eu sou, quem os outros são para mim. Equilíbrio é não entregar os meus olhos. Jesus diz aqui que os olhos são a candeia, o farol do corpo. Se os olhos não funcionam direito, o corpo todo está perdido. Quem eu sou está perdido. O materialismo tem poder de nos cegar espiritualmente ou distorcer a forma como a gente vê as coisas. O materialismo, portanto, tem o poder de nos cegar sobre o materialismo. Os olhos têm o poder duplo, de tanto revelar aquilo que está aqui dentro, e os meus olhos se prendem naquilo que eu valorizo, e tem o poder de mostrar para mim aquilo que eu nem sei que eu valorizo. A gente faz questão de ver aquilo que a gente deseja. É por isso que a gente prefere, escolhe o canal. Porque está passando alguma coisa que eu gosto, que tem eco dentro de mim. Isso varia entre nós e tem vários gostos. Mas programas de casa, de celebridade, parece que atinge alguma coisa dentro da gente. Quando a gente passa no posto ali da esquina, da bandeira com a Jesuíno, numa sexta-feira à noite, que tem vários Transformers e carros de luxo. E passa um pensamento na nossa cabeça. O que eu precisava mesmo? Quando a gente vê a casa de não sei quem, num loft na frente do Central Park. O que eu precisava mesmo? Quando a gente viaja, guarda dinheiro, vai para a praia ou para algum outro lugar que você gosta, e aí você vê que tem um condomínio de luxo bem na frente de onde você está, e você acabou de andar há um tempo. Você fala, o que eu precisava mesmo? Quando os nossos olhos se prendem em algo, é daí que vem a cobiça. É daí que vem a inveja. Seja uma viagem, um carro, a decoração que você finalmente conseguiu aquele piso que você queria, mas fulano de tal trouxe de Florença o dele. O que eu precisava mesmo? E a alegria que eu consegui, naquilo que eu guardei, que Deus me abençoou, passa. É dos olhos que vem a maledicência. Você viu o que ele postou? A gente não precisa ter opinião sobre tudo. A gente não se pergunta, eu preciso mesmo gastar tudo isso com roupa, academia, livros? A gente não se pergunta, principalmente porque sempre tem alguém pior. A gente não se pergunta, existe um jeito de eu ser mais generoso? Será que o estilo de vida que eu tenho demonstra um coração que conhece o reino de Deus? Eu tenho um exemplo que vai soar muito estranho no começo. Mas eu prometo que vai fazer sentido. Não fique comigo, bravo comigo. Você me conhece, não me mande para Cuba ainda. Em 1935, Robert Kane era membro da primeira igreja congregacional de Boston. Ele tinha algum sucesso nos negócios, mas ele foi formalmente corrigido, disciplinado, para você que está caminhando com uma comunidade há mais tempo, pela igreja e pelos anciãos da igreja, pelo presbitério deles, por ganância. Talvez o único homem da história. Como que ele conseguiu isso? Muito bem. Isso aconteceu, calma, porque ele estava vendendo com um lucro de 6%. E a igreja tinha decidido há 3 ou 4 anos atrás que um cristão deveria vender com um lucro de 4%. Então ele foi descoberto e teve que dar explicações. Ok, aonde na Bíblia está escrito que o limite é 4%? Não está. Mas esses líderes, a igreja, sabiam que se você está traindo alguém, se você está mentindo para alguém, você sabe que você está fazendo essas coisas. Você tem claro, é uma decisão. Mas com a ganância você nunca sabe. Com o materialismo você nunca percebe. Então eles, como cristãos, se sentaram e pensaram, bom, Jesus fala muito sobre dinheiro. Constantemente ensina sobre generosidade. Ele fala muito sobre riqueza, sobre pobreza. Ele sempre está falando sobre dar dinheiro. Ele sempre está dizendo para não gastar todo o dinheiro com a gente mesmo. Então, algumas coisas que a gente faz devem ser gananciosas. Alguns negócios devem ser gananciosos. Alguns estilos de vida devem ser materialistas. Como que a gente pode saber? Então, como igreja, eles se sentaram e decidiram o que era ser materialista na época deles, na cidade deles, com a economia deles, com os negócios deles. E por consenso, eles decidiram algumas regras. E que eles seriam responsáveis uns pelos outros. Alguma coisa mútua. Robert Kane, como membro, sabia e ignorou. E foi pego. Eu não estou dizendo que no mundo de hoje, do jeito que as coisas são, um mundo complexo, de uma economia diversificada, que isso seria possível, com uma regra simples como essa. Mas tem um ponto aqui.
para quem você presta contas? Quem são os cristãos ou as cristãs maduras que você senta e conversa e diz, vamos falar da forma como eu gasto meu dinheiro? Você acha que eu gasto muito comigo mesmo? Deveria eu dar mais? Você acha que eu deveria economizar mais? Você acha que eu deveria ser mais responsável? A gente precisa ter algum padrão. O ponto de Jesus, dessa igreja em Boston, é simples. Você não pode confiar em você mesmo. Aliás, isso vale para tudo. Mas especialmente aqui. E talvez você esteja pensando, que desagradável, que chato. Eu não quero ter que pensar nisso quando eu for gastar dinheiro. Eu realmente não preciso de mais dessa chateação na minha vida. Eu não quero falar com outros sobre isso. Eu não quero falar comigo mesmo. Eu só quero fazer, eu só quero gastar em paz. E esse é o argumento de Jesus sobre o materialismo. Ele tem o poder de te evitar fazer essas perguntas sobre a forma como gastamos e sobre a forma como ganhamos. Quem aqui poderia dizer, eu vou muito bem quando se trata de coisas materiais? Eu não poderia dar mais. Eu não poderia viver de forma mais simples. Ninguém dirá isso. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante que a gente não pensa na real possibilidade de sermos gananciosos e materialistas. E não oferecer contrapartidas, de pedir perdão por essa insensibilidade. Estamos há 30 anos sem pedir perdão por isso. Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. É por isso que muitos de nós só falam disso. Para onde que foi? O que comprou? Quem deseja? Falamos de dinheiro e das coisas sem a sabedoria de Deus. Isso ajuda a entender os versos. Aonde está o seu coração? Se você está investindo a sua vida, como a Bíblia diz, e ela vai te ensinar versículos e vários versículos sobre generosidade, responsabilidade e amor, você está juntando tesouros no céu. Se você prestar um pouquinho de atenção, verá que o problema não é o dinheiro em si, mas é o amor a ele. José é tornado rico para se tornar bênçãos para os outros. Quando uma pessoa se torna adoradora do dinheiro, ela adora o dinheiro. E essa é a raiz de todos os males. Na cultura bíblica, bênçãos materiais são uma das formas que Deus abençoa pessoas. Você pode ter filhos, você pode ter uma profissão que ajude pessoas, você pode ser alguém excelente, você pode ter paz, você pode ter saúde, você pode ter uma igreja, você pode ter tempo. Não esqueçamos que tempo é um dom de Deus. O caso de José tem um exemplo interessante. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus abençoou o trabalho feito. E essa é a primeira lição de José. José não está sem fazer nada e ganha na Mega Sena. Ele é alguém que trabalha de maneira honesta na prisão, honesta no palácio e honesta na casa de Potifar. Deus abençoa o fruto do trabalho. Riqueza, valores, recursos é bênção de Deus quando é construída sem obstinação. Quando é uma consequência, não um objetivo em si. Trabalhar com excelência é um objetivo e não conquistar recursos. Porque isso é o começo do sinal de que o meu coração está sendo roubado. E na verdade ele já foi. Riqueza, recursos, valores só são bênção de Deus quando são acompanhados por generosidade. Você sabe que uma pessoa é serva de Deus quando o dinheiro dela é generoso. Quando ela não tem problema em dar. Quando ela não tem problema em investir no reino de Deus e nas pessoas próximas. Mas riqueza é contrária a Deus quando é gerada de forma desonesta. Quando é recursos materiais conseguidos por meio de negociações escusas, opressão ou exploração de gente simples. Deixa eu te dizer, Deus é um Deus irado com isso. Não faltam versículos do Antigo Testamento dizendo a respeito de um Deus irado, pronto para fazer justiça com aqueles que exploravam os mais simples. Riqueza, valores são contrários a Deus quando é construída com obstinação. Porque nesse momento Deus não é Deus. Deus é o dinheiro. Quando se torna a base da nossa segurança. Quando a nossa segurança reside na capacidade de acumular. Porque no fundo a gente acredita que é o dinheiro que vai trazer segurança no futuro.
Uma das razões pelas quais a gente precisa tanto de dinheiro e guarda tanto dinheiro, não dá tanto dinheiro, e porque a gente gasta conosco mesmo, é porque a gente permite que os recursos nos signifiquem. O fato de viver em tal lugar, comer em algum lugar, participar de alguns círculos sociais, o jeito que a gente se veste, nos faz nos sentir importante. Materialismo evita que a gente faça perguntas difíceis sobre o nosso estilo de vida. E o problema é que a gente sempre convive com alguém que ganha 1000 vezes mais que nós. Você pode até ter um bom emprego e ser excelente, Deus está te abençoando nisso. Mas você vai conhecer pessoas que ganham 1000 vezes mais. E essas pessoas vão conhecer pessoas que ganham 1000 vezes mais até chegar no cara da Microsoft. Mas mesmo assim, ninguém se sente rico. Como que você reage a pessoas mais ricas? As pessoas extravagantes? Com desprezo? Do tipo, olha a casa dele, olha a roupa dela, todo esse dinheiro e não compra bom gosto? Você se sente superior? Você precisa se autoafirmar? Isso mostra que o dinheiro ainda tem poder sobre mim e sobre você. Andy Stanley, um pastor, ele escreve sobre assuntos diversos. Ele escreveu um livro, Como Ficar Rico, : não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Ele diz assim, a maioria daqueles que já são ricos não se consideram ricos. Do mesmo jeito que pessoas com anorexia já são magras, mas não conseguem perceber isso. De acordo com a pesquisa dele, uma renda familiar anual de 90 mil anual é o que separa os ultra ricos do resto da população mundial. Não usamos bem o fato de sermos ricos, enquanto não concluímos que já somos. E aí ele chega a algumas conclusões no livro. Primeiro, quem tem pouco, ao contribuir com pouco, considera pouco, e por isso se sacrifica. Quem tem muito, ao contribuir com muito, acha muito, e por isso se poupa. As maiores quantias são dadas pelos ricos, mas as mais ousadas e sacrificiais são dadas pelos pobres. Lembra daquela viúva que joga uma moedinha? É exatamente isso. E a grande pergunta para mim e para você é, como que eu me livro do materialismo? Ok, eu já entendi que os meus olhos revelam aquilo que eu sou, que eu não percebo que eu sou ganancioso, e eu estou começando a aceitar esse fato, Daniel. Mas, ok, o que eu faço? O que Jesus quer me ensinar? Para onde Ele quer me levar? Bom, primeiro, desenvolva uma consciência da generosidade de Deus com você. Não percebemos o que já temos. Lição de casa. Vai no Google, digita assim, comparador de salários, Nexo. Digita isso. Vai aparecer uma pesquisinha, você põe um valor lá, e ele vai dizer, e eu coloquei um valor X, que eu achei bastante, para pensão familiar, então seriam 2 e tal. Botei um valor X de 3 mil. Comparando com o nosso país, 3 mil reais de uma pessoa, não a renda familiar, equivale a 80 estar ganhando mais do que 89% de todos os brasileiros. 84% em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Desenvolva uma consciência da generosidade de Deus com você. Como que eu posso deixar de ser materialista? Percebendo o quanto Deus já tem me dado. O quanto Ele tem me entregado e confiado a mim para que eu administre de forma sábia e generosa. Tenha respeito pelas pessoas desfavorecidas. Você pode dizer se o dinheiro tem poder sobre você, se você respeita as pessoas mais simples. O jeito que elas pensam, o jeito que elas agem, o jeito que elas votam. O jeito que elas vivem, as músicas que elas ouvem. Seja realmente, radicalmente generoso. O versículo diz assim, os olhos são a luz do corpo, se os seus olhos forem bons. Mas a palavra bons aí, e o legal, ela poderia em algum nível ser entendida como generosidade. Se os seus olhos forem generosos. Você sempre está procurando oportunidades de ser generoso. Você sempre está disposto a ajudar os seus vizinhos. Você sempre está disposto a acompanhar a sua igreja. Você sempre está disposto a ajudar o pobre. Você sempre está disposto a abençoar a sua cidade. Você sempre está disposto a dar dinheiro. Para a gente, o dízimo é uma boa medida, e é mesmo, para a nossa generosidade. A própria Bíblia usa isso no Antigo Testamento. É um imposto único na nação de Israel. É um bom jeito de avaliar o quanto o Evangelho tem agido no meu coração. Mas Jesus não deu 1/10 do seu sangue. Ele se sacrificou. Ele foi além. Para muitos, 10% é sacrificial. Ótimo.
Para os de 3 mil, é bastante coisa. Mas para outros, 10% não fazem diferença. É uma boa medida para começar, mas a cruz é a medida padrão. No ano de 120 depois de Cristo, um cristão anônimo, ele escreveu uma carta para um sujeito que chamava Diogneto. Mais ou menos como o Evangelho de Lucas, tinha um cristão que estava explicando para uma pessoa que não era cristã por que essa religião nova cresce tão rápido. E ele queria saber por que tem de diferente, por que espalha tão rápido no Império Romano. Em dado momento ele escreve isso: nós dividimos as nossas mesas com todos, mas não as nossas camas. Em outras palavras, os pagãos eram promíscuos com seus corpos e mesquinhos com seu dinheiro. Os cristãos eram mesquinhos com seus corpos e promíscuos com seu dinheiro. A generosidade é fruto de uma fé, um símbolo da qualidade da minha e da sua fé. Eu ganhei um aumento brutal. Agora sim, vou viajar todo ano. É para continuar generoso. Aliás, ainda mais. O problema do materialismo é que ele sutilmente rouba o nosso coração de Deus. Dinheiro é uma das muitas responsabilidades, bênçãos, e eu gostei muito de inserir essa palavra, riscos, que Deus confia a cada um de nós para o nosso crescimento espiritual e generosidade comum. Uma das muitas responsabilidades, bênçãos e riscos que Deus confia a cada um de nós para o nosso crescimento espiritual e generosidade comum. Generosidade não é uma opção para os filhos de Deus. Essa é a conclusão de Jesus. A pergunta para mim e para você, para a nossa reflexão durante essa semana é: tenho eu sido responsável com as bênçãos de Deus? Tenho eu sido alguém que consegue gerir de forma adequada, responsável, consciente, santa, os recursos que Deus tem confiado a mim? Ou eu estou no equilíbrio, falso equilíbrio, do 8 ou 80? Segunda pergunta é: tenho eu como discípulo de Jesus, filho de Deus, seguidor das Santas Escrituras, testemunha da verdade eterna, exercitado a generosidade? Porque, de novo, generosidade não é uma opção para os filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que é te conhecer, obrigado porque o Senhor nos abençoa a despeito das nossas durezas, das nossas falhas. O Senhor nos ajuda a ter um coração mais sensível, Senhor, e mais atento, Senhor, a tudo, as pessoas ao nosso redor, as situações, Senhor. Nos ajuda a ser humildes, Pai, de verdade, e perceber as necessidades ao nosso redor. Senhor, nos dê um coração generoso, atento, Senhor, para as outras pessoas. Nos dá um coração incomodado, Pai, com a nossa vida, com os nossos estilos, com as nossas escolhas, com os lugares que a gente frequenta, com os nossos recursos, Pai. Que a gente seja criterioso com os valores que o Senhor confia para a nossa administração. Que sejamos mordomos fiéis das bênçãos, das responsabilidades e dos riscos que o Senhor tem confiado a cada um de nós, Deus. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor. Abençoa a nossa semana, Senhor, abençoa esse momento da ceia, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pessoal da banda, pode vir.